Se você vai fazer uma longa viagem de carro e sabe da importância de uma boa revisão, então este vídeo é para você. Para começar, vamos avaliar em que situação seu carro se encontra. Dependendo da quilometragem, pode estar na hora de trocar componentes que já estão perto do final de sua vida útil ou mesmo que já estão vencidos ou estragados. Se você mantém as revisões do carro em dia, não deve se preocupar muito com isso. Agora, se você não costuma ir na oficina e só vai quando o carro já está dando problemas, é possível que a revisão do seu carro seja maior e mais cara. A primeira dica então é verificar as revisões anteriores para ver se nesse período da viagem está programada a troca obrigatória de algum componente do carro. Outra dica que pode fazer a diferença na hora de uma viagem longa está no seguro do carro. É interessante que o seu seguro ofereça cobertura de guincho de algumas centenas de quilômetros. Por exemplo, o meu seguro cobre 400 km de raio a partir da minha casa. Caso eu faça uma viagem de 600 km, por exemplo, e o carro enguice no destino final, eu vou pagar por um guincho de 200 km até chegar dentro da distância coberta pelo seguro. Se o carro der uma pane dentro dos 400 km, terei garantido o retorno do carro até minha casa ou oficina de confiança. Imagine que pode ser bem desagradável você ficar sem o seu carro em uma cidade desconhecida, talvez pequena e que não tenha boas oficinas. Dependendo da viagem, é bem possível que o melhor seja despachar o carro para a sua cidade, onde irá para a concessionária ou o seu mecânico de confiança. Então, esta segunda dica sobre o seguro pode ser um importante recurso para lidar com problemas mais sérios em viagem. A terceira dica é você sair de casa prevenido para possíveis imprevistos. Seria muito recomendável que você transportasse em seu porta-malas alguns itens de segurança. Vamos começar com um estojo de ferramentas simples, composto por algumas chaves de boca e de fenda de diferentes tamanhos, fitas Hellerman, alicate, fita isolante, WD-40, que é um lubrificante e anticorrosivo multiuso, uma lanterna poderosa, que pode ser muito útil se você viajar à noite, e até um par de luvas de mecânico, caso você não queira sujar as mãos. Outro item importante e barato é o cabo de carga da bateria, a famosa chupeta. Tanto para ajudar como para ser ajudado, estamos falando de uma ferramenta que custa menos de R$100 e que é uma mão na roda, ou melhor, uma mão na bateria. Ainda no porta-malas, eu recomendo que você leve os seguintes itens: fluido de freio, líquido de arrefecimento e pelo menos 1 litro de óleo específico do seu carro. São compostos que podem ser necessários para se completar os seus reservatórios durante a viagem, ou mesmo em caso de vazamento de alguns desses fluidos, é possível dirigir mais alguns bons quilômetros e ir repondo o líquido perdido até chegar em uma oficina, dependendo, é claro, do tipo e tamanho do vazamento. Em último caso, você poderá colocar água no sistema de arrefecimento, mas somente para chegar até a oficina mais próxima. Antigamente, era comum quem levasse no porta-malas um cambão, que é uma peça de ferro que permite um carro rebocar o outro sem a possibilidade do carro de trás bater no da frente, como pode acontecer com quem reboca um carro com uma corda ou corrente, que inclusive são proibidas por isso mesmo. Hoje em dia, temos muitos caminhões guincho, muitas estradas pedagiadas que oferecem esse serviço, além da cobertura pelo seguro, como já falamos. O cambão caiu em desuso, mas se a sua viagem for no estilo off-road e pegar estradas de chão batido impossíveis de um guincho acessar, então um cambão não é má ideia. Para finalizar a lista de itens de segurança do seu porta-malas, temos o esquecido kit de primeiros socorros. Para quem se lembra, em 1998 esse kit virou item obrigatório, mas logo a lei caiu em desuso. Acabou virando uma piada na época, mas apesar do fato que quase ninguém hoje se preocupa com um kit desses, ele pode sim salvar vidas. A
Ainda mais se pensarmos em acidentes em estradas longe de qualquer cidade, onde a demora de ambulância e atendimento de emergência pode custar vidas. É isso. Com a nossa terceira dica de caixa de ferramentas, chupeta, fluidos de reserva e kit de primeiros socorros, você fará parte de um seleto time de motoristas precavidos. Talvez 1 ou 2% dos motoristas brasileiros possuam esses itens de segurança em seu porta-malas. Eu espero, sinceramente, que você nunca tenha que lamentar não ter um desses itens em seu carro. Agora sim é possível fazer a revisão do carro. E para começar, eu deixo 2 dicas estruturais. A primeira dica é: leve o seu carro no mecânico. A não ser que você seja mecânico, leve seu carro em quem entende. A segunda dica é: não faça a revisão na véspera da viagem. Se vai viajar na sexta, leve o carro para a oficina na segunda anterior. Se for preciso trocar alguma peça, você tem tempo para proceder o reparo. Então, ao lado do seu mecânico, você pode pedir para ele avaliar os itens que serão apresentados a partir de agora. Já que estamos no porta-malas, vamos começar a revisão avaliando o step. Se tem bolhas, se não está muito gasto, se a roda está em perfeitas condições. Retire o step e faça a calibragem. Verifique também se o macaco, a chave e o triângulo de sinalização estão ok. Verifique no painel se a luz de ignição fica acesa ao ligar o carro. Caso fique, pode ser necessário passar um scanner nos módulos do carro para ver se existe algum problema. De qualquer maneira, você pode pedir que o mecânico escaneie os sensores do carro para verificar o desempenho geral dos diversos sistemas. Vamos abrir o cofre do carro e verificar os níveis do fluido do freio, líquido de arrefecimento e o nível do óleo, de preferência com o motor frio. Caso necessário, troque ou complete estes fluidos. Complete também o reservatório de água do para-brisa. Dê uma olhada na correia dentada, caso possível, e correia de acessórios. Você já deveria saber quantos 1000 quilômetros cada correia dessa possui a partir das revisões periódicas do carro. Se você não sabe quantos anos ou quantos 1000 quilômetros tem cada correia, é altamente recomendável que você as troque. Não é um serviço muito barato, mas sem essa garantia, estas correias podem arrebentar no meio da viagem e você pode fundir o motor, arruinar o alternador e a direção hidráulica, e poderá até ter que refazer o cabeçote do carro. Não cometa essa burrada. O barato sai caro. Na parte dos filtros, peça para o mecânico avaliar o filtro de ar. Se estiver muito sujo, troque-o. Outro filtro que a maioria das pessoas desconhece é o filtro do combustível. Se você não conhece esse filtro é porque nunca trocou, então troque-o imediatamente. Ainda no cofre, vamos para a parte elétrica. Peça ao mecânico para testar a amperagem da bateria, verificar a sua carga e avaliar a vida útil. Caso os contatos estejam com zinabre, peça para limpar. Agora podemos partir para as lâmpadas. Cheque todas as luzes, a baixa, a alta, faróis de neblina, freio, ré, luz de setas e luz de alerta. É hora de levantar o carro. No elevador da oficina, vamos avaliar primeiro os pneus. Se você for viajar com muita bagagem, coloque 2 ou 3 libras a mais nos pneus traseiros, ou o que o manual do seu carro indicar. Avalie as condições de cada pneu, se tem bolha, se está muito desgastado, se possui desgastes irregulares. Verifique com seu mecânico se está na hora de um rodízio. Avalie também as rodas ou aros, verificando se não estão tortas ou desalinhadas em função de alguma marca de batida feita em algum buraco. Independente se as rodas e pneus estão ok ou não, se já faz 10 ou 15 mil quilômetros que você não faz alinhamento e balanceamento, eu recomendo fortemente que você faça a geometria antes de viajar.
Quando um carro sofre em um grande buraco, gerando aquelas porradas que faz você franzir a testa, pode ter certeza que o alinhamento se perdeu. Mas se você enfrenta estradas mal pavimentadas ou esburacadas todos os dias, em 10 ou 15 mil quilômetros, o sistema já está mais frouxo e propenso a puxar o carro para a direita ou esquerda. Agora imagine você percorrer 1 ou 2 mil quilômetros com as rodas desalinhadas e com o carro puxando para um lado. Você vai criar desgastes irregulares nos pneus, podendo aumentar as trepidações do carro, o que torna ele mais instável nas curvas e frenagens. Vai consumir mais combustível e deixar o carro mais inseguro. Em geral, carro desalinhado vai afrouxando aos poucos várias partes do motor e da suspensão. Quanto mais demorar para fazer o alinhamento, mais problemas trará para o veículo. Vamos agora avaliar os freios. É necessário ver como estão os discos, pastilhas e lonas. Se estes componentes estiverem muito oxidados, pode ser interessante fazer uma limpeza. O fluido de freio deve ser checado, como já falamos. Aproveitando que estamos nos freios, vamos agora avaliar a suspensão. Peça para o seu mecânico avaliar os coxins, amortecedores, bieletas, buchas, barras axiais, balança, coifa da junta homocinética. Aproveite para aprender. Pergunte ao seu mecânico a função de cada item. Eu tenho certeza que vai ajudar você a entender como as rodas se alinham e também a ter mais cuidado na hora de passar por um buraco. Estando a suspensão revisada e aprovada, podemos descer o carro do elevador e partir para o seu interior. Comece avaliando o extintor, caso seu carro possua. Para carros que ainda é obrigatório seu uso, cheque o nível e a validade do mesmo. Verifique os cintos, principalmente se os de trás, dos bancos de trás, são poucos usados. Verifique também se o banco traseiro está corretamente encaixado e travado, para que este não se desloque em caso de acidente. Uma dica que envolve a qualidade de vida durante a viagem é mandar antes lavar o carro por dentro e por fora. Além de ser mais prazeroso viajar com carro limpo, pode ser importante uma camada de cera nova a proteger a lataria do carro, que pode ficar dias exposta ao sol, areia, barro ou mesmo no sereno da noite e orvalho da manhã. Nessa mesma lavação, você pode também cristalizar os para-brisas frontal e traseiro, bem como trocar as palhetas se for necessário. O para-brisa cristalizado retém menos água. Em uma noite na estrada, com chuva torrencial, ao passar por caminhões que despejam litros de água enquanto você ultrapassa, vai fazer muita diferença ter vidros que repelem rapidamente a água, tornando a visibilidade muito melhor e, consequentemente, aumentando a sua segurança. Por fim, pague o seu mecânico e o seu lavador, dê uma volta de 15 minutos para checar se os itens trocados não estão provocando barulhos ou mudando o comportamento do carro. Se achar que algo não está legal, volte ao mecânico. Se estiver tudo bem, agora só falta abastecer o carro, chamar a família ou os amigos e pé na estrada. E uma boa viagem!